Bom dia, turma. Aqui é o professor Nivaldo. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje iremos aprender sobre reprodução em plantas com sementes. Antes de começar falando sobre o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de revisar com vocês sobre o que vimos na aula passada. Então, na aula anterior, estudamos sobre a reprodução em plantas sem sementes e, dentro desses conteúdos, estudamos sobre dois grupos, as briófitas e as pteridófitas. Então, vimos características específicas de cada um desses grupos, como acontece a reprodução em cada um desses grupos, e vimos também que tanto briófitas quanto pteridófitas apresentam uma dependência pela água no processo de fecundação durante a fase sexuada da sua reprodução. Então, para que o gameta masculino ele encontre o gameta feminino, é preciso a presença de água, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas. E hoje vamos conhecer, né, como é que acontece e quem são as plantas que apresentam sementes. Então, essas plantas elas estão classificadas em dois grupos. E de um lado temos as gimnospermas, que são aquelas plantas que apresentam cones e sementes. Um exemplo é o pinheiro do Paraná. E por outro lado temos as angiospermas, que são aquelas plantas que apresentam flores e sementes. E essas sementes elas estarão contidas dentro dos frutos. Exemplo de planta classificada como angiosperma é a laranjeira. Em relação às gimnospermas, essa palavra significa semente nua, despida. Então, as gimnospermas são aquelas plantas que vão apresentar suas sementes totalmente expostas. As sementes dessas plantas elas vão conter um embrião e esse embrião vai estar associado a uma reserva nutritiva que vai sustentar esse embrião nas etapas iniciais do seu processo de desenvolvimento. No caso do pinheiro do Paraná, que é um exemplo de gimnosperma, a semente ela é conhecida como peão e o cone feminino que contém as sementes é conhecido como pinho. Vocês vão entender isso melhor na imagem a seguir. Aqui vocês podem visualizar o pinheiro do Paraná, tá certo? Que contém cones masculinos e cones femininos. No caso do cone feminino, ele contém as sementes. E esse cone feminino contendo as sementes é conhecido como pinha. E cada semente que vai ser encontrada nessa pinha, ó, cada semente isolada, ela recebe o nome de pinhão. Vamos entender um pouco melhor como é que funciona o ciclo de vida de uma gimnosperma, nesse caso de uma araucária. Aqui temos a planta adulta e nessa planta pode ser encontrado os estróbilos, no caso do estróbilo feminino, que também é conhecido como cone feminino, ele vai ser responsável por produzir o gameta feminino, que é chamado de osfera. E no caso do estróbilo ou cono masculino, vai ser encontrado neles os grãos de pólen. Esses grãos de pólen são estruturas que produzem os gametas masculinos. Então, quando esses grãos de pólen eles são levados pelo vento, eles podem alcançar, né, o estróbilo feminino, que vocês estão visualizando aqui nessa imagem. E aí, quando alcança esse estróbilo feminino, se esse grão de pólen ele germinar, ele vai dar origem a uma estrutura conhecida como tubo polínico. Então, esse tubo polínico que se forma, ele vai facilitar, vai ser um canal que vai facilitar com que o gameta masculino que estava no grão de pólen, ele atravesse, né, por esse tubo polínico e alcance o gameta feminino que está no interior do estróbilo feminino. Então, após esse encontro do gameta masculino com o gameta feminino, que é conhecido como fecundação, vai ser formado o zigoto que vai se desenvolver em um embrião. Esse embrião ele vai conter em volta a semente e associado a essa semente vai ter também uma reserva nutritiva que vai alimentar esse embrião durante o seu processo, né, enquanto ele estiver no interior da semente. Quando essa semente ela cai em um ambiente específico, né, quando ela é dispersa, espalhada, ela pode germinar e vai dar origem, né, a uma planta jovem e assim inicia todo o ciclo novamente. Né? A planta jovem ela vai se tornar uma planta adulta que até começar a produzir os estróbilos masculino e feminino e assim segue todo o ciclo de vida novamente.
É importante dizer que as gimnospermas, o transporte de grãos de pólen, ele acontece através da polinização, que nesse caso é feita pelo vento, né? No caso da gimnosperma. Então não ocorre a dependência de água nas gimnospermas durante o processo de fecundação. Por outro lado, temos as angiospermas. Essa palavra ela significa semente que tem um envoltório, né, que vai ter algo, né, externamente a essa semente. Então, é um grupo de plantas que apresenta maior sucesso reprodutivo no ambiente terrestre. Esse sucesso ele se deve, além da presença de sementes, também pela independência que esse grupo apresenta em relação à água. Então, elas são totalmente independentes da água e apresentam duas características essenciais e exclusivas, que são estruturas reprodutivas conhecidas como flor e fruto. Então, essas estruturas elas facilitaram o processo reprodutivo e de dispersão dessas plantas no ambiente terrestre. Então, vamos começar falando sobre as flores. Então, em cada flor das angiospermas pode ser encontradas estruturas que são responsáveis pela reprodução dessas plantas. Então, tem-se, por exemplo, o carpelo, que se refere ao órgão feminino da flor. Esse carpelo é formado por estigma, também o ovário, em que no interior desse ovário é encontrado o óvulo. Por outro lado, temos os estames, que são os órgãos masculinos da flor. Então, os estames, em cada estame vai ser encontrado antera e filete. Vou falar melhor sobre essas estruturas reprodutivas na próxima imagem. Além dessas estruturas, pode ser encontrado também as sépalas, né, que são geralmente folhas de coloração verde, que tem como principal função proteger o botão floral antes de abrir. E além dessas sépalas, podem ser encontradas também as pétalas, que essas pétalas elas são folhas modificadas que geralmente são coloridas, né, e tem como função atrair polinizadores. Aqui, no caso das plantas que são consideradas completas, elas vão apresentar um pedicelo, também é conhecido como pedúnculo, que é o que sustenta a flor, e um receptáculo floral, né, que é onde se inserem os verticilos florais. É onde se inserem o cálice, a corola, a androceu e o gineceu. Então, o cálice se refere ao conjunto de sépalas, que já falamos na imagem anterior. A corola se refere ao conjunto de pétalas, também já falamos. E temos o androceu, que se refere ao conjunto de estames. Então, cada estame, vemos aqui, ó, é formado por antera e filete. Então, o conjunto de estames é conhecido como androceu e constitui o sistema reprodutor masculino da flor. Por outro lado, temos também o gineceu, que é formado por um ou mais pistilos, certo? Então, aqui temos o pistilo, que é formado por estigma, estilete e ovário. Nesse estigma vai ser encontrado a abertura, né, por meio da qual o gameta masculino ele percorre, passa por esse estilete e alcança o ovário, que é no interior desse ovário onde vai ser encontrada a célula reprodutora feminina, que é chamada de óvulo. Então, o gineceu ele constitui o sistema reprodutor feminino da flor. Então, os grãos de pólen, eles são transportados para que eles alcancem, né, até a abertura superior do órgão reprodutor feminino, que vai estar contido no ovário da flor. Eles precisam passar por um processo de polinização. Essa polinização, ela acontece de diferentes maneiras, né, dependendo da flor ou da planta considerada. Então, aquelas plantas que são de pequeno porte, no caso das gramíneas, né, que não apresentam flores tão chamativas, tão atrativas para os polinizadores, nessas plantas o processo de polinização acontece pelo próprio vento. Já aquelas plantas que apresentam flores chamativas, né, atrativas, geralmente néctar, elas fazem com que atraiam, né, polinizadores. E esses polinizadores são diversos. Tem insetos, tem-se aves também, mamíferos, como vocês podem visualizar aí nessas imagens. Então, borboletas, abelhas, beija-flor,
morcegos atuam nesse processo de polinização. Então, também nas angiospermas, além dos gametas masculinos, os grãos de pólen, eles contêm uma célula exclusiva responsável por originar o tubo polínico, né? Então, essa célula vai dar origem a esse tubo, que vai favorecer o transporte, né, para que o gameta masculino ele atravesse e encontre o gameta feminino, num processo conhecido como fecundação. Depois que ocorre essa fecundação, vai haver a formação do embrião, que vai se desenvolver até que ocorra a formação da semente e do fruto. Então, ao mesmo tempo, a partir do ovário da flor, desenvolve-se o fruto, que vai estar protegendo a semente. Então, esses frutos, eles são estruturas que são exclusivas das angiospermas. E esses frutos, eles são resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a ocorrência da fecundação, por meio do encontro dos gametas masculinos e femininos. Então, os frutos, eles têm funções importantes, como proteger a semente, né, da temperatura e umidade, ou seja, dos agentes externos. E também garante uma maior dispersão, ou maior, faz com que muitas sementes das diferentes plantas elas possam ser espalhadas em diferentes biomas, seja pela ação do vento, pela ação da água e também de outros animais. Quando ocorre o desenvolvimento do fruto por meio da parede do ovário, essa parede ela se torna mais espessa e passa a ser chamada de pericarpo. Esse pericarpo ele é formado por 3 partes, né? Então, de fora para dentro, temos primeiro o epicarpo, que é o envoltório do fruto. Depois vem o mesocarpo, que em geral é a polpa ou massa carnuda do fruto. E mais internamente encontra-se o endocarpo, que envolve a semente. Então, são essas 3 partes em que o pericarpo ele é dividido. É preciso dizer que o fruto, o que chamamos de fruto, ele corresponde ao ovário da flor desenvolvido. Então, é preciso também destacar que algumas espécies, além do ovário, outras partes da flor elas se desenvolvem e se tornam carnosas, saborosas, formando o que chamamos de pseudofruto ou fruto falso. Pseudo significa falso. Então, pseudofruto quer dizer fruto falso. Um exemplo de pseudofruto é o caju, que apresenta essa estrutura avermelhada e suculenta. Ela é formada, né, de uma parte que não é o ovário da flor. Essa parte ela é desenvolvida a partir do pedúnculo da flor, que é o que sustenta a flor. No caso, o caju ele é um pseudofruto. O que vai ser considerado um fruto verdadeiro é a castanha, né? Que ela sim é originada a partir do ovário da flor. Então, além do caju, existem outras frutas que são consideradas pseudofrutos, como por exemplo a maçã, o morango, o abacaxi, entre outros. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até nossa próxima aula.